A 32ª rodada do Brasileirão pegou fogo e agora é hora de conferir os resultados que mexeram com a tabela. Tudo isso e muito mais, aqui no Footstats, o seu canal de estatísticas e análises do futebol brasileiro. Então, bora acompanhar cada detalhe do melhor e mais disputado campeonato do mundo. Fluminense e Grêmio protagonizaram um duelo eletrizante para abrir a rodada. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Braithwaite não desperdiçou a oportunidade ao pegar a sobra após defesa do goleiro Fábio, inaugurando o placar para o Grêmio. O Fluminense, no entanto, reagiu ainda antes do intervalo. Aos 43 minutos, João Arias deixou tudo igual. Na segunda etapa, o tricolor das Laranjeiras virou o jogo com Cauã Elias, que marcou aos 66 minutos. Mas o Grêmio não desistiu e, nos acréscimos, conseguiu o empate em um pênalti cobrado aos 90+9, fechando o placar em 2-2. Um confronto de tirar o fôlego. Bragantino e Cuiabá empataram sem gols em um jogo onde o Bragantino dominou, mas faltou precisão na finalização. A equipe de Bragança teve amplo controle, com 68% de posse de bola, 18 finalizações contra apenas 7 do Cuiabá e somou 11 escanteios. Apesar da pressão constante, a equipe não conseguiu balançar as redes e o confronto terminou no 0-0. Fora de casa, o Fortaleza bateu o Juventude por 3-0. Nos acréscimos do primeiro tempo, Moisés e Mancuso marcaram 2 golaços em sequência, colocando o Fortaleza em vantagem. Na segunda etapa, Kusevich selou a vitória ao marcar o terceiro gol aos 71 minutos. Um jogo sólido do Fortaleza que soube aproveitar bem as oportunidades para garantir os 3 pontos. Pela parte de baixo da tabela, Atlético Paranaense e Vitória protagonizaram um duelo intenso. Julimar abriu o placar para o Atlético, mas a alegria do Furacão durou pouco. Apenas 2 minutos depois, Alejandro empatou para o Vitória. Na segunda etapa, Matheus Martins virou o jogo para o Leão da Barra, garantindo a vitória por 2-1 e somando 3 pontos fora de casa. Outra vitória importante na rodada foi a do Corinthians, que derrotou o Palmeiras por 2-0. Em um jogo de poucas chances, o Timão foi eficiente e afastou ainda mais o fantasma do rebaixamento. Garro abriu o placar aos 41 minutos e Yuri Alberto ampliou aos 56, garantindo a vitória. Com esse resultado, o Corinthians conquista sua 3ª vitória consecutiva no Brasileirão, o que não acontecia desde julho de 2022. Apesar do domínio do Esquadrão de Aço, o São Paulo venceu o Bahia em Salvador e saiu com uma vitória contundente por 3-0. Luiz Gustavo abriu o placar aos 41 minutos. Wellington Rato ampliou aos 66 e Lucas Moura fechou a conta nos acréscimos. Uma grande atuação do mais querido, que mostrou força para garantir os 3 pontos fora de casa. O Internacional venceu o Criciúma por 2-0 em um jogo agitado. Alan Patrick abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, colocando o Colorado na frente. Ainda na primeira etapa, o Criciúma teve Felipe Viseu expulso após uma tentativa desajeitada de finalização que resultou em um chute no rosto do adversário, levando o cartão vermelho direto. Nos acréscimos do segundo tempo, Wesley encerrou o placar com um golaço em uma jogada individual, selando a vitória do Inter. No estádio Nilton Santos, o Vasco foi derrotado pelo Botafogo por 3-0. Savarino e Luiz Henrique marcaram para o Botafogo logo no início, colocando pressão sobre o adversário. Aos 43 minutos, o Vasco ainda teve o zagueiro João Victor expulso, complicando a reação. Na segunda etapa, Júnior Santos fechou o placar aos 71 minutos, consolidando a vitória do Glorioso. O Cruzeiro sofreu uma dura derrota em casa diante do Flamengo, e o destaque foi o gol de falta de Davi Luiz, que marcou de bola parada após 10 anos, relembrando seu icônico gol contra a Colômbia na Copa do Mundo. Com esse revés, o técnico Fernando Diniz alcança a marca de 16 jogos e 10 derrotas no Brasileirão de 2024, com apenas uma vitória, conquistada ainda na época em que comandava o Fluminense. Pelo Cruzeiro, Diniz segue sem vencer na competição, ampliando a pressão sobre sua sequência à frente da equipe.
Fechando a rodada, quem também tropeçou foi o Atlético Mineiro, que deixou escapar os 3 pontos diante do lanterna Atlético Goianiense, equipe com mais de 99% de chances de rebaixamento. O gol da partida foi marcado por Janderson, aos 89 minutos, selando o placar em 1-0 e garantindo uma vitória surpreendente para o Atlético Goianiense. Um resultado frustrante para o Galo, que viu uma grande oportunidade de somar pelo menos um ponto escapar no final do jogo. E agora chegamos ao momento mais esperado do vídeo, a tabela de classificação do Brasileirão de 2024. Vamos conferir como ficaram as posições dos times após essa rodada cheia de surpresas e grandes jogos. O Botafogo continua firme na liderança e agora ampliou sua vantagem para 6 pontos sobre o segundo colocado. O Glorioso soma 67 pontos, com um saldo de 26 gols e um aproveitamento de 69%. Em segundo lugar, o Palmeiras, com 61 pontos, também com 26 de saldo e um aproveitamento de 63%. Logo atrás, o Fortaleza ocupa a terceira posição, com 60 pontos, 12 de saldo e 62% de aproveitamento. Fechando o G4, o Flamengo aparece com 58 pontos, saldo de 14 e um aproveitamento de 60%. Em quinto lugar, o Internacional, com 56 pontos, 16 de saldo e um aproveitamento de 58%. Em sexto lugar, o São Paulo soma 54 pontos, com 12 de saldo de gols e aproveitamento de 56%. Em seguida, o Bahia aparece em sétimo, com 46 pontos, saldo de 2 e aproveitamento de 47%. O Cruzeiro ocupa a oitava posição com 44 pontos, saldo de 2 e aproveitamento de 45%. Na nona colocação, o Vasco vem com 43 pontos, saldo negativo de menos 10 e aproveitamento de 44%. Fechando a primeira página da tabela com o Atlético Mineiro em décimo, com 41 pontos, saldo de menos 4 e aproveitamento de 44%. Vale lembrar que o Galo ainda tem um jogo atrasado para disputar, o que pode influenciar sua posição na tabela. Agora vamos para a região mais acirrada da tabela, onde apenas 5 pontos separam o 11º colocado do 18º. Em 11º lugar está o Grêmio, com 39 pontos, saldo de menos 3 e aproveitamento de 40%. Curiosamente, do primeiro ao 11º colocado, todas as posições permaneceram as mesmas da última rodada. A partir daqui, vemos algumas mudanças. O Vitória subiu 2 posições e ocupa o 12º lugar, com 38 pontos, saldo de menos 6 e aproveitamento de 39%. Logo em seguida, também com 38 pontos e aproveitamento de 39%, o Corinthians aparece em 13º, ganhando 2 posições graças ao critério de vitórias, que coloca o rubro-negro baiano ligeiramente à frente. Na 14ª posição, o Fluminense caiu um lugar após o empate com o Grêmio e agora soma 37 pontos, com saldo de menos 6 e aproveitamento de 38%. O Criciúma, com os mesmos 37 pontos, mas com uma vitória a menos, caiu 3 posições e aparece em 15º, saldo de menos 8 e aproveitamento de 38%. Em 16º lugar, o Bragantino está apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento, respirando por aparelhos nesta reta final, com 35 pontos, saldo de menos 6 e aproveitamento de 36%. Fechando a tabela, temos a zona de rebaixamento, onde o Atlético Paranaense ocupa a 17ª posição com 34 pontos, saldo de menos 6 e aproveitamento de 36%. O Furacão ainda tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro, válido pela 19ª rodada, o que pode ser crucial para escapar da zona da degola. Em 18º, o Juventude está com 34 pontos, saldo de menos 13, aproveitamento de 35% e enfrenta uma chance de rebaixamento de 62%. Na penúltima posição, o Cuiabá soma 28 pontos, saldo de menos 16, aproveitamento de 29% e, com 98% de probabilidade de rebaixamento, tem poucas esperanças de escapar. Já na lanterna, o Atlético Goianiense praticamente selou seu destino com 25 pontos, saldo de menos 26, aproveitamento de 26% e quase garantido na Série B. Na próxima rodada, o Fluminense vai ao Beira-Rio para enfrentar o Internacional.
Já o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque. No Barradão, Vitória e Corinthians se enfrentam em um duelo de 6 pontos, onde ambos buscam se distanciar da zona de rebaixamento. O líder Botafogo joga no Newton Santos contra o Cuiabá, enquanto o Criciúma visita o Cruzeiro no Mineirão. No Castelão, o Fortaleza enfrenta o Vasco. Em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe o Bragantino e o Juventude busca pontos importantes contra o Bahia no Alfredo Jaconi. O Atlético Paranaense visita o São Paulo no Morumbi, tentando escapar do Z4. Fechando a rodada, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã, em um clássico marcado pela recente decisão da Copa do Brasil. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou da análise e quer acompanhar tudo sobre o Brasileirão e as novidades do futebol, não se esqueça de deixar o like, que ajuda muito o canal a crescer. E claro, inscreva-se no Footstats para não perder nenhum conteúdo sobre o seu time e as atualizações da tabela. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.